Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, nós estamos no capítulo 4, onde estamos tratando da pluralidade das existências. Hoje vamos tratar a questão 198. Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E eles responderam o seguinte: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. E essa foi a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Obviamente que fica claro aqui que se a criança ela vem e fica pouco tempo no mundo terreno, né, dentro de um corpo físico, pode ter várias razões que não foi explicado aqui, mas não quer dizer que seja um espírito inferior e também não quer dizer que seja um espírito superior. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós, nas nossas caminhadas, vamos evoluindo. Então, aqui neste caso, a criança, se ela morreu com um tempo de vida muito pequeno, significa que ela também não teve a oportunidade de passar pelas provas e expiações, então ainda ela não se provou para fazer o bem, né? Porém, se este foi um espírito que incorporou num corpo, né, e deixou o mundo físico em eternidade, esse espírito já era evoluído, ele não é evoluído porque ele era uma criança, e sim porque anteriormente, em vidas anteriores, esse espírito já adquiriu esta condição de espírito superior. Então, o fato de uma criança morrer com poucos anos de vida não quer dizer que seja um espírito superior que já vai habitar, né, o reino dos céus, ou seja, já atingiu a sua plenitude como espírito. Por quê? Isso é o merecimento do espírito. Então não quer dizer que se a criança viveu pouco tempo, ela também não conseguiu ainda passar pelas provas, né, adquirir aquilo que necessitava para buscar a pureza, a não ser que se trate, né, de um espírito de ordem elevada. Mas aqui neste ponto nós não podemos fazer esse aprofundamento em função de não termos toda a história. Mas é importante saber isso, né? E aí o Miramês faz um comentário sobre essa questão, chama Qualidades do Espírito. Não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Se referindo, né, porque foi uma criança, é um anjinho que está partindo. Não é bem assim, porque o espírito é que incorpora no corpo, e este sim que pode ter maior ou menor adiantamento, a não ser que seja um espírito já evoluído, que veio com uma passagem curta, apenas para alguns pontos que ficaram, mas nós não conseguimos afirmar isso porque não entramos em detalhes nessa questão aqui, né? Não foi dado essa informação. Mas isso já é claro para nós que o que faz o espírito ser de ordem elevada são as experiências, são as provações ao decorrer, ao longo do tempo das existências, né? Das múltiplas existências, milênios de existência, para chegarmos à condição de um espírito puro, tá? Ela se agrupa, depois da morte do corpo físico, em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo, por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual, é o tempo sob as bênçãos do Criador. As existências, o tempo, as experiências vividas e a reação sobre essas experiências é que faz a gente evoluir no sofrimento, na dor, na necessidade de fazer o bem, ou até mesmo quando erramos e sentimos que aquilo vai machucando a gente tem necessidade de parar, refletir e começar a mudar o nosso comportamento. E isso só é possível com as experiências vividas, né? Na maior parte com as experiências vividas, né? Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico, assim como em muitos casos anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Quando cresce, ele se denuncia, exteriorizando o que realmente é. Ou seja, nós recebemos em nossos lares as crianças, e na medida que essas crianças elas vão crescendo, nós vamos percebendo ali comportamentos, sentimentos, né? E conhecimento que essa criança pode ter nessa existência atual, ou até mesmo trazendo de outras. Então, a partir daí, você consegue saber, né? Porque todos nós
recebemos quando temos um filho e uma filha, esses espíritos que vêm para nos ensinar e nós também ensinarmos a ele, aparando as arestas, dando condições para que eles possam se aprimorar em todos os ângulos, né? Seja no conhecimento intelectual e seja também nas virtudes morais, que importa, o amor ao próximo, né? Olhar esse sentimento coletivo. Então veja, recebemos em nossos lares essas crianças e muitas delas realmente vêm numa condição muito evoluída, inclusive ensinando os pais, porque são espíritos que já também, quando estavam no mundo dos espíritos, lá continua a sua caminhada evolutiva. E quando eles encarnam para cá, eles trazem também essa bagagem, esse tempo que eles ficaram no mundo dos espíritos, sendo educados, sendo preparados para novas existências. E muitos desses realmente estão numa condição mais elevada que nós. Mas não quer dizer que será sempre assim. Muitas vezes o espírito vem por uma questão de necessidade de reencarnação com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família, naquela circunstância social onde você vai ter ali as experiências e com elas você vai aprender e melhorar dentro do planejamento reencarnatório, porque nós precisamos passar pelas provas e expiações, precisamos ser testados. Ninguém passa de ano se você não for lá e fizer a prova. A prova, no nosso caso aqui, é a experiência, conviver juntos, né? Lidando com as adversidades, lidando com as dificuldades que a vida nos coloca. E através delas, como nós nos comportamos, como nós agimos ou deixamos de agir. Então veja, nós temos o livre-arbítrio. Fomos todos criados por Deus simples e ignorantes. Durante a nossa caminhada, as nossas múltiplas existências, nossos acertos e erros, vamos evoluindo. E com o passar do tempo, tomamos a iniciativa, né, e começamos a lidar melhor com a nossa existência, procurando sim atitudes benéficas ao nosso próximo e não só olhando para nós mesmos. Mas isso vem com o despertar do espírito, quando nós entendemos que a família coletiva, a família universal é o que conta, né? Não é simplesmente olharmos para nós, só para dentro de nós e acharmos que o mundo se resume apenas nas nossas necessidades, né? Nas nossas aflições. Não, todos nós somos uma família e precisamos viver em função de ajudar a nós mesmos e também aos nossos próximos, né? Porque é assim que nós crescemos, né? Quando nós estamos pensando também nas dificuldades alheias, né? Então veja, as crianças e também os idosos são o ciclo das nossas vidas. Nós, quando aqui chegamos, chegamos também crianças, tivemos nossos pais, os nossos educadores, as pessoas que cuidaram de nós na infância e nos deram também apoio e foi aparando as arestas nossas, ou seja, foi vendo os defeitos que nós tínhamos e foi ali trabalhando isso, né? Muitas coisas conseguimos, né, superar e outras estamos trabalhando para superar. E vai chegar um tempo que chegaremos na idade mais avançada, né? E retornaremos também como criança. Então, veja, os idosos de hoje, quando deixarem este mundo, né, do planeta Terra, serão as crianças de amanhã, porque todos nós temos ainda ao que aprender. A grande maioria de nós que está aqui no planeta Terra somos espíritos buscando ainda evolução. Temos muito caminho a percorrer, temos muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. Então veja, esse ciclo, né, a criança, o idoso, ele não cessa até que nós atinjamos, né, uma condição de espíritos puros, mas isso está lá na frente ainda, porque temos muito que assimilar, muitas lições ainda para que a gente possa gravar no nosso subconsciente as experiências, as vivências e de fato, né, será que aquilo que passamos tiramos o melhor proveito, fizemos aquela análise, né? Poxa, se isso está acontecendo comigo tantas vezes, será que não é a hora de eu mudar? Será que o meu comportamento perante essa situação não deveria ser outro? E várias outras perguntas que se sucedem em função dessa necessidade de pensar um pouco a mais, né? E não ficar só pensando naquela situação assim, deixa para lá, amanhã é outro dia. Não, a gente precisa sim, se alguma coisa está acontecendo de forma recorrente, nos incomodando, e toda vez aquilo bate a nossa porta, nós temos que parar, pensar e ver se de fato não é a hora de tomarmos a iniciativa e começarmos a mudança. E aí tem o ponto, né? Como foi citado bem no início da criança, quando nós não temos condição de fazer o bem, porque ainda não tivemos tempo, também não podemos achar que se teremos uma condição melhor.
Deus, né, que nos criou simples e ignorante, nos dá o quê? O livre-arbítrio, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E também as nossas omissões são levadas em conta. Quando nós temos a condição de fazer algo e deixamos de fazer, também isso é levado em conta, porque quando você atinge a maturidade espiritual e sabe que alguma coisa você poderia ter feito com relação àquele assunto, né, aquela ajuda, aquela determinada pessoa, e você não o faz porque simplesmente você ficou indiferente, isso também tem um peso, porque muitas vezes nós estamos ali diante de uma situação porque fomos colocados ali, né, dentro do planejamento reencarnatório, para que pudéssemos, né, ajudar aquela pessoa ou aquela situação em si. E quando nós nos recuamos, né, deixamos isso, vamos dizer assim, tratamos com desdém, isso também tem um impacto. Por quê? Porque tínhamos consciência que poderíamos ter feito algo e por uma questão de escolha, de livre-arbítrio, não o fizemos. Então, precisamos pensar nisso também, né? Então, veja, é necessário fazer o bem. Então, toda vez que nós pensemos, né, que a evolução depende do nosso livre-arbítrio, quando nós fazemos o bem ou quando nós deixamos de fazer algo que poderíamos fazer e sabíamos que poderíamos fazer, isso também impacta na nossa trajetória evolutiva, atrasa a nossa evolução e, consequentemente, responderemos também por isso, porque muitas vezes fomos colocados diante daquilo para que pudéssemos contribuir, né? Então, é importante, sim, nós sabemos que durante a nossa caminhada, temos os acertos e os erros, e temos que ter a coragem, né, a vontade de aprender, a humildade de saber que muitas coisas virão para o nosso aprendizado. Então, aquilo que sabemos hoje não é suficiente, porque amanhã terá novos conhecimentos, novas necessidades, e é com esse espírito, com esse espírito que nós devemos continuar, sabendo que cada dia surgirá uma oportunidade nova, nós devemos sair das nossas zonas de conforto e refletir, pensar, poxa, realmente não é porque eu não fazia isso no passado, eu não posso começar a fazer agora, ou não é porque eu fazia isso no passado e agora eu posso deixar de fazer, eu mudei um hábito, uma coisa que eu fazia que não era benéfica para ninguém, e agora eu estou deixando de fazer, é positivo. E muitas vezes algo que eu poderia estar fazendo e ainda não estou fazendo, né? Então veja, o livre-arbítrio é esse conflito diário, e nós precisamos ter o quê? Uma doutrina que nos ampara, né? Uma doutrina que mostra a vida futura, e através dela que nós devemos pensar, porque se nós achássemos que tudo acabava aqui, que justiça de Deus seria essa, né? Que muitos vêm numa condição especial, né? Num conforto, às vezes privilegiados, e outros não. Por que isso, né? Qual se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é todo-poderoso? Com certeza tem uma razão por trás disso, e a razão é a lei da reencarnação, né? Ou seja, se hoje nós estamos passando por dificuldades, provavelmente no passado tivemos situações que nos colocaram diante desta provação, né, na vida atual. Então pensemos assim, temos condições de melhorar. Eu acho que o raciocinar, o pensar é que vai fazer a diferença para que possamos ter um espírito calmo, sereno, buscando sempre a evolução constante, ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.